Renato Brandão é bacharel em artes pela Faculdade de Estudos Teatrais da Universidade de Melbourne, Austrália. Formado com créditos pela Universidade de Londres, Birkbeck College e ECA-USP. É tradutor e intérprete com fluência em inglês, japonês, alemão e espanhol. É membro do Comitê de Idiomas Estrangeiros na Universidade de Keio, em Tóquio. Renato é também locutor e ator. No momento, exerce jornalismo econômico pela NHK World Rádio Japão e Televisão. Olá, está no ar mais um Linkados na Área, hoje com o jornalista correspondente no Japão, Renato Brandão. Eu sou Débora Ferrari. Eu sou Ivan Trimigliotti. Eu sou Lara Junqueira. Brandão, muito obrigada pela presença. Um prazer. Para começar, quais são as diferenças fundamentais entre o jornalismo no Japão e no Brasil? Acho que a própria definição de jornalismo no Japão é muito diferente, porque eles não têm isso como uma carreira que você estuda na universidade, por exemplo, né? O jornalismo ele é feito por profissionais que são formados em outras áreas. Não existe a carreira, o estudo do jornalismo na universidade no Japão. Então não tem essa necessidade de você ser formado em jornalismo para trabalhar com o jornalismo. Agora, a principal diferença é que no Ocidente, em geral, não só no Brasil, a gente vê o jornalismo como uma profissão mais séria e mais independente e que questiona a sociedade. No Japão e na Ásia em geral, ela tem uma função mais assim de simplesmente narrar, ou simplesmente descrever os fatos que são passados de cima para baixo, uma coisa mais vertical, não tem essa coisa da investigação jornalística. Brandão, os japoneses são considerados mundialmente como workaholics. Você aderiu a esse estilo à sua atividade profissional? No começo sim, e depois detestei, não me dei muito bem com essa coisa de trabalhar demais. E consegui criar, acho que é uma coisa que acontece com muitos estrangeiros, a gente consegue criar um padrão mais parecido com o nosso do Ocidente, justamente por sermos ocidentais e não ceder muito a essa coisa de não ter férias, de trabalhar horas extras sem serem pagas, que é uma coisa típica da coisa da lealdade do japonês que ele faz achando que é a obrigação dele. E o fato de você obter conhecimento em diversas línguas influenciou nas suas oportunidades profissionais? Absolutamente. Eu acho que falar muitos idiomas é uma coisa que eu acho que é o principal conselho que eu gostaria de dar para qualquer estudante, qualquer pessoa jovem, e que é uma coisa que os europeus, por exemplo, já têm como uma coisa mais óbvia, que a gente deve falar vários idiomas. Eu acho que nesse mundo globalizado, sem falar muitos idiomas, a gente simplesmente está se limitando. E claro que no Japão, que principalmente em Tóquio, uma cidade muito cosmopolita, o fato de eu falar vários idiomas abriu muitas portas, porque eu tenho vários contatos de pessoas de vários países, em várias instituições, e isso com certeza ajudou. Mas quando você recebeu sua proposta de emprego para trabalhar no Japão, você já tinha algum conhecimento da língua? Nenhum. Eu fiquei sabendo que havia um emprego que eu poderia tentar conseguir no Japão e eu morava na Austrália como cidadão australiano, que eu também sou, e tentei esse emprego e consegui. E a partir do momento que me disseram que eu estava contratado e ia para o Japão, eu comecei a estudar cerca de 2 meses antes de ir para o Japão. Foi difícil. E, Brandão, apesar de você trabalhar em rádio e TV, sabe como está o estado da arte do jornalismo impresso com descontinuidade crescente, sendo publicado cada vez menos e os veículos aderindo aos sites e aplicativos. Como as tecnologias digitais estão afetando os meios eletrônicos e no Japão o meio impresso vem decaindo tanto quanto no resto do mundo? Sim, essa coisa que você descreveu é global e é uma coisa irreversível, mas eu acho que ela não deve ser vista como uma coisa necessariamente negativa e nem como o fim do jornalismo, pelo contrário. Eu acho que a gente vai ter que ficar sempre nas pontas dos pés, com os olhos muito abertos, para entender os novos meios de comunicação, os novos instrumentos que nós temos à nossa disposição e usá-los da melhor maneira possível. Eu acho que isso vai ser uma oportunidade, na verdade, para o jornalismo se transformar e continuar sendo uma coisa importante para a sociedade. A gente tem uma pergunta aqui no Twitter da Ju. Ela quer saber como você avalia os telejornais tradicionais como o NHK, que são parados, monótonos, com um público mais velho. É verdade. O noticiário da NHK, em termos globais, se comparado com, por exemplo, os noticiários da BBC, que eu tenho sempre como um bom exemplo, ou mesmo os da CNN, que eu não gosto muito, mas que também tem um outro padrão, ele é um pouco realmente, ele não é tão dinâmico e ele não é tão relevante em termos de imediatismo da notícia como os ocidentais. Mas isso não tem a ver com a diferença cultural também entre o próprio Japão e o Ocidente, quer dizer, a maneira de pensar, a maneira de se relacionar com a realidade dos japoneses não é igual.
Então é por isso que a gente sente uma diferença muito grande ao assistir. Mas eu acho que, sabendo entender essa diferença, tem umas outras coisas que a gente pode apreciar. Estamos apresentando Linkados na Área com o correspondente internacional Renato Brandão. Clique no link para assistir o próximo bloco, onde Brandão fala sobre a situação econômica do Japão. A vida não imita a arte, imita um programa ruim de televisão. Nunca se esqueça, a vida também perde a cabeça.